todos. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Queria parabenizá-la pelo evento, uma iniciativa fantástica. Vou falar sobre fotocoagulação e um pouco também sobre a retinopatia diabética no geral. Meu primeiro slide é o slide que eu gostaria que todos levassem essa mensagem para casa. Na minha opinião, é o slide mais importante da minha apresentação. Então, o tratamento da retinopatia diabética é efetivo em 90% dos casos na prevenção da ocorrência de baixa visual acentuada. Isso não é a minha opinião, são dados da literatura médica. Essa informação eu trouxe de guidelines da Academia Americana de Oftalmologia para tratamento da retinopatia diabética. Então, se nós diagnosticarmos a retinopatia diabética no momento correto, nós vamos conseguir tratar esse paciente e manter a visão desse paciente. Em muitos casos, nós vamos melhorar a visão desse paciente e evitar a enorme maioria dos casos de evolução para uma baixa visual acentuada. Portanto, essa é a mensagem principal da minha aula. Eu coloquei em primeiro slide para que todos fiquem com essa mensagem e levem essa mensagem para casa. Então, a retina, conforme a doutora Luciana comentou, uma estrutura, um tecido nervoso que está na porção posterior do olho, segmento posterior do olho. Ela vai pegar o estímulo luminoso, transformar esse estímulo luminoso em estímulo elétrico e mandar para o sistema nervoso central, onde esse estímulo será processado e realmente nós vamos enxergar esse estímulo luminoso. Aqui imagens de retinografia, aqui mostrando a retina. Ela realmente é um tecido nervoso que está revestindo o segmento posterior do olho. E a retinopatia diabética ela é a principal causa de cegueira legal na população economicamente ativa, ou seja, a população entre 20 e 65 anos, a retinopatia diabética ela é a principal causa de cegueira. Essa retinopatia diabética ela é mais grave nos pacientes com diabetes tipo 1, ela acontece de forma mais precoce e mais grave nos pacientes de diabetes tipo 1, porém ela é muito mais prevalente nos diabetes tipo 2, porque os diabetes tipo 2 eles são mais prevalentes, então nós temos muito mais diabéticos tipo 2, portanto nós vamos tratar mais pacientes com diabetes tipo 2. A prevalência do diabetes, todos sabemos que é uma doença muito prevalente, é de aproximadamente 10% da população. Então, numa população aproximada de 200 milhões de habitantes que temos no Brasil, aproximadamente 20 milhões de pessoas são diabéticas. E a prevalência estimada da retinopatia diabética em diabéticos maior que 40 anos é de 34%. Ou seja, 1/3 desses pacientes diabéticos eles vão ter algum grau de retinopatia diabética, seja a retinopatia diabética inicial, moderada ou avançada. E a hiperglicemia crônica que acontece nos pacientes diabéticos vai levar a lesão do endotélio, que é a porção interna dos capilares retinianos. E essa lesão dos capilares retinianos vai levar à liberação de mediadores inflamatórios, uma série de mediadores inflamatórios, que vai cursar com aumento da permeabilidade vascular e oclusão vascular. Portanto, essa hiperglicemia leva a uma capilaripatia que cursa com oclusão vascular. Essa oclusão dos capilares na porção interna da retina vai levar ao extravasamento vascular, que uma das complicações desse extravasamento vascular é o edema macular diabético, conforme o Dr. Rafael comentou, que é a principal causa de baixa de visão dos pacientes diabéticos. E essa oclusão vascular também vai levar à isquemia retiniana. Isquemia retiniana, falta de nutrição, oxigênio ali na porção interna da retina, e o seu organismo vai responder com produção de mais mediadores inflamatórios, e isso vai retroalimentar esses sinais da retinopatia diabética. Então aqui o extravasamento vascular, conforme eu comentei, o líquido sai de dentro do vaso, ele exuda, vai ser manifestado clinicamente com edema macular, e os casos onde há uma porção importante de isquemia na retina, o organismo vai liberar mediadores inflamatórios que vai promover a proliferação de um tecido vascular ali, junto com esse tecido vascular, um tecido fibroso, na tentativa de compensar essa isquemia retiniana. Então, vai formar essas proliferações fibrovasculares, que são características das formas avançadas da retinopatia diabética.
A duração do diabetes é o principal fator de risco para a retinopatia. Então, um paciente que tem 2 anos de diagnóstico de diabetes, seja ele mal controlado, descompensado, como ele tem pouco tempo de diabetes, a chance de ter retinopatia diabética é pequena. Em contrapartida, um paciente que tem 20, 30 anos de diabetes, mesmo que ele leve um controle adequado, a chance dele ter algum grau de retinopatia diabética é maior. Portanto, a duração é importante. 50%... Vou voltar aqui que eu passei. Só um minutinho. 50% dos diabetes tipo 1 apresentam a forma avançada da doença após 20 anos de diabetes. E o controle glicêmico é o principal fator de risco modificado. O alvo da hemoglobina glicada é abaixo de 7%. Uma vez a retinopatia diabética presente, o controle glicêmico é mais importante que a duração do diabetes. Portanto, uma vez que o paciente tem a retinopatia diabética, esse controle deve ser mais rigoroso. E, além da retinopatia diabética, esse paciente tem que ser orientado para tratar outras comorbidades, como hipertensão arterial, dislipidemia. Então, aqui são lesões iniciais, clássicas da retinopatia diabética, os microaneurismas, hemorragias retinianas. Aqui é mais evidente que esses microaneurismas, os soldados duros, aqui a gente consegue ver esses microaneurismas de forma bem marcante aqui no exame, onde a gente injeta um contraste, esse contraste vai acumular ali nos microaneurismas e a gente vai identificar essas lesões hiperfluorescentes, pontiformes, principalmente aqui no polo posterior, na região próxima à mácula. E esse slide também que eu acho interessante, quanto deve ser feito a triagem, eu acredito que a doutora Tereza vai comentar também, mas quanto mais a gente reforçar, mais você sai com essa mensagem. Então, o paciente diabético tipo 1, a indicação é de fazer a triagem da retinopatia diabética após 5 anos do diagnóstico e, caso o paciente não tenha retinopatia diabética, essa triagem deve ser feita anualmente. No paciente diabético tipo 2, essa triagem da retinopatia diabética deve ser feita no momento do diagnóstico e, se não tiver retinopatia diabética, isso não deve ser feito anualmente. Por que deve ser feito no momento do diagnóstico do paciente diabético tipo 2? Muitas vezes o paciente, quando ele descobre que ele tem o diabetes tipo 2, ele já tem alguns anos da doença. Então ele pode ter inclusive 5, 10 anos da doença e quando ele descobre o diabetes, quando o diagnóstico de diabetes é feito, ele já tem a retinopatia diabética. Então, é importante orientar todo paciente com diagnóstico recente de diabetes deve procurar um oftalmologista para fazer essa triagem, esse screening da retinopatia diabética. A paciente com diabetes gestacional, que é aquela paciente que não tinha diabetes antes da gravidez, ela desenvolve uma diabetes gestacional, ela não tem essa indicação de fazer uma triagem da retinopatia diabética, apesar dela ter uma chance maior de desenvolver o diabetes mellitus após o nascimento no futuro. Mas não necessariamente ela precisa ir fazer uma triagem, porque a chance dela ter retinopatia diabética é muito pequena. A duração da doença ali foi muito curta. E a classificação, nós vamos classificar essa retinopatia diabética em formas inicial, moderada, não proliferativa mais avançada e retinopatia diabética proliferativa, que é a forma mais avançada da doença. E agora, sobre o tratamento. Agora que nós vamos comentar quando que nós vamos fazer a fotocoagulação a laser. Então, na nossa conduta, no nosso protocolo, nós vamos indicar o tratamento com laser retiniano nos casos de retinopatia diabética não proliferativa avançada ou retinopatia diabética proliferativa. São aqueles casos mais avançados da doença. E qual que é a lógica do tratamento? Resumindo aqui, bem simples. Eu comentei com vocês que a retinopatia diabética cursa por uma oclusão vascular com isquemia retiniana e essa isquemia retiniana vai levar à liberação de mediadores inflamatórios que vai causar dano ali na retina, aumento da permeabilidade, estímulo para a proliferação fibrovascular. A fotocoagulação a laser, na realidade, ela vai causar cicatrizes de laser na retina e essas cicatrizes, onde há cicatriz, o metabolismo da retina ele diminui. Então a necessidade nutricional da retina naquela área tratada vai diminuir. Isso vai, consequentemente, diminuir a liberação de mediadores inflamatórios e a tentativa é justamente que isso compense a retinopatia diabética do paciente. Nos casos de edema macular, quando a retinopatia diabética está ali na região da mácula, causando baixa de visão, também há indicação de fotocoagulação a laser, mas é claro, vão ser casos selecionados. Não são todos os pacientes com edema macular que vão ser tratados com fotocoagulação a laser. Então aqui
uma orientação de como a gente faz esse acompanhamento do paciente. Eu não vou entrar em detalhe, eu vou só a primeira linha. Paciente com ausência de retinopatia diabética ou retinopatia diabética mínima, nós podemos acompanhar esse paciente com 12 meses. Então, o paciente não tem retinopatia diabética, nós vamos pedir para ele um controle anual, ele vai fazer esse screening anualmente. E aqui também a gente consegue ver muito bem quanto que a panfotocoagulação retiniana ela é indicada. Ela está indicada a partir aqui, da retinopatia diabética não proliferativa avançada em diante. Então, se o paciente ele tem uma retinopatia diabética proliferativa moderada, a princípio não está indicada a panfotocoagulação a laser. E aqui, os parâmetros que nós vamos utilizar para fazer o tratamento desse paciente com laser. Então, é o número de sessões, a quantidade de disparo, a área que nós vamos considerar para tratamento, são muitos detalhes, a gente vai ajustar isso para cada paciente, mas percebam que é bastante complexo a distribuição das marcas de laser na retina, o tamanho da queimadura, o spot ali, a área de cada queimadura, a duração da queimadura, a gente tem que controlar isso muito bem, a duração do laser ali na retina, a intensidade da queimadura, qual a intensidade que nós vamos colocar, o poder do laser ali para tratar o paciente. Então, isso é muito individual, nós vamos ali fazer, o médico especialista, ele tem o treinamento, ele vai saber fazer isso muito bem, mas isso é muito individual de cada paciente, mas aqui a gente tem uma orientação geral. Da mesma forma, para tratar a região macular com laser, a gente também tem alguns critérios, mas é importante a gente saber que o antiangiogênico é o tratamento de escolha para edema macular envolvendo o centro da mácula. O laser pode ser realizado após o início da terapia antiangiogênica em casos selecionados. O laser tem indicação para edema macular diabético? Tem, casos selecionados, mas o tratamento de escolha é o antiangiogênico. Mais uma vez, isso não é minha opinião, são guidelines, aqui é o que é feito hoje na literatura, é o que é feito hoje mundialmente. Aqui um exemplo do papel, aqui, conforme o Dr. Rafael comentou, o papel do antiangiogênico. Esse paciente, por exemplo, ele foi tratado com anti-VEGF para melhorar, ter uma melhora da mácula. Então a gente percebe que esse paciente ele tinha lesões cistoides intrarretinianas, são essas imagens mais escuras aqui na mácula, tinha perda da depressão foveal, então a gente vê bem característica com edema macular. O paciente recebeu 3 doses de medicação antiangiogênica e ele apresentou uma melhora desse edema macular. E os estudos mostram que pacientes tratados com antiangiogênico para melhorar aqui a região macular, eles apresentam também uma melhora da retinopatia diabética como um todo. Então a gente vê nessa imagem aqui áreas de isquemia e após o tratamento da mácula, a intenção foi tratar a mácula, a gente observa que houve melhora da retinopatia diabética como um todo com o uso da droga antiangiogênica. Então existem estudos hoje, a tendência é a gente combinar o tratamento de fotocoagulação a laser com as drogas antiangiogênicas. Então, o laser, o antiangiogênico, ele vai dar uma melhora ali a curto prazo, mas a meia-vida dele, a duração não é definitiva, e a fotocoagulação a laser vai ter uma melhora ali a longo prazo e vai proteger esse paciente daí 5, 10, 15, 20 anos. Eles vão formar cicatrizes definitivas ali na área onde foi tratado com fotocoagulação a laser. Então, aqui algumas imagens para ilustrar retinopatia diabética. Aqui a gente vê alguns exudatos algodonosos, algumas microaneurismas, um caso de uma retinopatia diabética moderada. Aqui é a mesma coisa, aqui já mais numerosos, são microaneurismas, esses pontos mais escuros aqui, nessa retinografia neritra, são áreas de microaneurismas. Aqui bem ilustrado aqui esses microaneurismas, essas microhemorragias, da mesma forma. Na angiografia, que é o exame de contraste, a gente injeta um contraste na veia periférica do paciente. Esse contraste ele vai passar pela circulação da retina e a gente vai conseguir estudar de forma bem detalhada a circulação retiniana, que o contraste já preencheu as arteríolas retinianas, está começando a preencher as vênulas retinianas. Nessa fase ele já preenche também os microaneurismos e a gente consegue quantificar esses microaneurismos. A gente consegue identificar a presença de neovaso, descartar a presença de neovaso, então é muito útil, pode nos orientar tratamento a angiografia. Aqui um edema macular, o extravasamento do contraste na região central da mácula, mostrando um edema macular aqui importante, da mesma forma.
que o edema macular bem importante, o contraste ele extravasou do intravascular. Então, teoricamente, esse contraste deveria estar dentro do capilar retiniano. E esse capilar, ele tem uma lesão endotelial, ele está com a permeabilidade aumentada, isso faz com que o contraste extravase, isso vai demonstrar clinicamente, isso vai corresponder clinicamente ao edema macular, que é uma causa de diminuição visual nesses pacientes. Aqui já a forma avançada, são neovasos aqui na região do disco óptico, então essa é uma retinopatia diabética proliferativa, que também é uma retinopatia diabética proliferativa, por quê? Porque a gente observa essa hemorragia pré-retiniana. O paciente, se ele tem uma hemorragia pré-retiniana, a gente imagine que ele tem neovasos. Esses neovasos, eles são desenvolvidos ali para tentar compensar a isquemia retiniana. Como eles são desenvolvidos de forma rápida, a parede desses neovasos é muito frágil, então eles sangram facilmente. O paciente com hemorragia pré-retiniana dessa, a gente já classifica ele como uma retinopatia diabética proliferativa. Que é a mesma forma, casos avançados, hemorragias pré-retinianas importantes, que alterações venulares, características da retinopatia diabética, mais uma vez neovasos, e vamos voltar àquele slide inicial. É importante que vocês entendam que se a retinopatia diabética ela é tratada no momento oportuno, a gente vai melhorar a visão desse paciente. Se caso o paciente já tenha uma visão boa, não teve piora visual, a gente consegue manter a visão desse paciente até os 70, 80, 90 anos, independente da idade, mas a gente consegue evitar que ele perca a visão. Portanto, o diagnóstico precoce é importante, esse screening anual ele é importante. Muito obrigado.